Se você quer criar jogos e viver disso, você vai ter que usar várias ferramentas diferentes para suprir suas necessidades. E por isso nesse vídeo eu separei as melhores ferramentas que vão te auxiliar para você desenvolver seus jogos. Sem mais enrolação, vamos começar. A primeira ferramenta da lista é a Godot Engine. Eu coloquei como primeira ferramenta da lista porque você vai fazer o jogo aqui dentro. É como se essa ferramenta fosse o coração do seu projeto, digamos assim. Até porque ela é uma game engine, e não tem como você querer criar um jogo sem saber usar uma game engine. E a coisa que eu mais gosto nela é que ela é open source, ou seja, você não vai precisar pagar taxa pra ninguém, o que ajuda muito, porque publicar jogos, principalmente no Brasil, tá cheio, entupido de taxa aqui e ali que consomem todo o dinheiro que era pra ser seu. E geralmente nas game engines vizinhas você também tem uma taxa aqui e ali pra publicar seus jogos comercialmente. Então pelo menos usando a Godot você consegue se livrar de uma taxa. E por causa disso, se você tá começando na área de game dev e tá indeciso entre a engine que você vai usar, eu recomendo escolher a Godot. A Zeprite. Esse é um programa de pixel art pra você fazer pixel art pro seu jogo, mas não só fazer em pixel art, dá pra você fazer animação em pixel art também. E eu achei interessante colocar ele em segundo na lista, porque se você é um game dev iniciante, provavelmente você vai começar com jogos 2D. E eu super recomendo começar fazendo jogos em pixel art, porque é um estilo de arte muito mais acessível de se fazer. Mesmo se você for um bosta artisticamente falando, igual eu, se você se esforçar um pouquinho você consegue fazer algo legal. Tanto que o Toby Fox, por exemplo, ele fez as pixel art de Undertale quase que completamente sozinho. E fazer pixel art não é da área dele, mas só de aplicar um pouquinho de esforço ele conseguiu fazer sprites que não são necessariamente incríveis, mas não desagradam os olhos. E mesmo assim, Undertale foi um dos jogos indies mais falados, mais amados e mais jogados dos últimos anos. Photoshop. Esse software todo mundo já tá manjado sobre o que ele é, né? É até comum verem uma imagem editada e falarem que é photoshopada e tal. E a utilidade do Photoshop pro game dev é que você consegue fazer texturas, fazer design de interface do seu jogo, editar imagens para corrigir cores, etc. E eu também vejo muita gente utilizando o Photoshop para fazer pixel art e desenhos no geral. Tem muito artista que usa o Photoshop para desenhar, isso é bem louco de se pensar. Agora, tirem os iniciantes da sala, porque o próximo software é o pesadelo de muita gente. Mas, infelizmente, é um pesadelo que a gente precisa encarar e superar. E ele é o Blender. O Blender é tipo o software ultimato, porque ele é um software pra maluco. É impossível você dominar 100% dessa ferramenta, porque você pode fazer tudo aqui dentro. Você consegue modelar, texturizar, fazer animação, esculpir modelos 3D, fazer simulações assustadoramente realistas, fazer filme, editar vídeo e até fazer um jogo inteiro aqui se você quiser. Só não é muito recomendado mesmo, mas dá pra fazer. E o bom de se aprender Blender é que você também consegue trabalhar com quem cria jogos. Porque tem muito desenvolvedor precisando de modelador, animador, texturizador e etc. Então quem manja de Blender é sem dúvidas alguém que muita gente vai querer ter na equipe. Então, se você tá indeciso sobre o que quer se profissionalizar, Blender pode ser uma boa. Game Maker. Essa aqui é mais uma engine de jogo tipo Godot, só que a diferença é que ela só suporta jogo 2D. E o Game Maker é a engine que eu mais gosto de utilizar, principalmente porque ele é muito... não sei, suavizado. O design dele é muito bom, a tela da engine não é toda poluída e cheia de informação. A programação dele é sem dúvidas a linguagem mais fácil de aprender, que é o HTML. E não sei, eu só gosto muito dessa engine mesmo. YouTube. Exatamente, YouTube para desenvolvedor de jogos. Se você viu o meu último vídeo que acabou de aparecer nos cards aqui em cima, você já sabe o motivo. Mas se não, deixa eu te explicar. Se você quer viver de jogos, você tem que entender uma coisa. Querer lançar seu jogo sem ter uma comunidade é basicamente um pedido pro seu jogo fracassar. E eu já venho falando isso desde o primeiro vídeo do canal. Quantos jogos por aí na Steam são bons pra caralho, mas pouca gente conhece e provavelmente venderam mal? Com certeza muitos. E o que te garante que o seu jogo, quando for lançado na Steam, mesmo sendo foda pra caralho, não vai ser um fracasso também? Então é por isso que ter um canal no YouTube é importante. Você documentar sua jornada como desenvolvedor, falar sobre a área, despertar interesse nas pessoas em acompanhar sua jornada como desenvolvedor de jogos e cultivar uma comunidade que vai comprar seu jogo no futuro. Porque sem sua comunidade, você e o seu jogo não são nada. Então o YouTube é sem dúvidas uma das ferramentas mais importantes da lista. Mixamo. Esse aqui é mais pra galerinha do 3D. Se você já viu aqueles vídeos dos caras criando jogos em 24 horas, provavelmente você já ouviu eles falando que eles pegaram as animações daqui. O Mixamo é um site que tem uma biblioteca...
O Mixamo é um site que tem uma biblioteca imensa de animações 3D prontas para você usar nos seus jogos. Sinceramente, a maioria dessas animações são meio feias e esquisitas, mas pelo menos elas servem muito bem de tipo placeholder ali para no futuro você colocar uma animação melhor. Visual Studio Code. Esse é um software da Microsoft feito para você programar. Nas engines que eu citei no vídeo até agora, você não precisa usar o Visual Studio, mas se você for usar um Unity, por exemplo, você vai precisar de um software externo para programar. E o melhor do Visual Studio, na minha opinião, é que ele é muito gostosinho de programar dentro dele, principalmente porque você pode colocar vários temas dentro dele e fica bem legal. Dá até vontade de programar alguma coisa. Google Drive. Esse aqui eu uso principalmente para fazer backup dos projetos dos meus jogos. Assim, se eu for usar outro computador ou simplesmente restaurar o PC do zero, eu não vou perder os projetos dos meus jogos. Vai estar tudo salvo aqui no Google Drive. E não só isso, mas eu também uso ele para gerenciar os roteiros do canal, já que eu consigo editar eles tanto pelo PC quanto pelo celular, à vontade, até se tiver offline. O que facilita muito se eu quiser escrever um roteiro enquanto eu tô na rua, por exemplo. Freesound. Bom, como o próprio nome já diz, nesse site as pessoas postam nele sons que você pode usar para os seus jogos, ou para qualquer coisa que você quiser. Tem efeitos sonoros, tem música, tem um monte de coisa. E você tá livre para usar qualquer som daqui. Mas é bom você ficar esperto com a licença do som. Tem alguns sons que vão requerer créditos ao criador original, e outros que você pode usar numa boa. O que eu aconselho é vir aqui e filtrar para a licença Creative Commons Zero, que aí tá de boa para usar tranquilamente qualquer coisa. Game Jolt. Esse aqui é basicamente uma plataforma que você pode lançar seu jogo. E o bom é que, diferente da Steam, você não precisa pagar para lançar seu jogo. Claro, seu jogo comercial estando aqui vai atrair menos público, porque todo mundo prefere jogar na Steam. Mas ainda assim ele é ótimo se você quiser fazer uns projetinhos pequenos ou só lançar de graça uns joguinhos bobos. Steam. Não tem como, se você quer viver criando jogos, você tem que lançar seus jogos aqui, já que ela é a melhor plataforma de jogos para computador, e com certeza o seu jogo vai ter mais vendas aqui do que em outras plataformas. Mas ao mesmo tempo, você tem que considerar que se você quiser lançar o seu jogo aqui, você vai ter que pagar uma pequena bagatela de R$500, que é cerca de 32% de um salário mínimo brasileiro, ou melhor, 58 horas de trabalho. Então, se vale a pena ou não lançar na Steam, tudo depende do que você quer com seu jogo. Se você quer lançar ali um jogo bobinho que talvez te gere alguns reaisinhos aqui e ali, vai de Game Jolt ou de itch.io. Na verdade, lança nas duas, que é até melhor. Agora, se você quer lançar um projeto sério, que é pra dar dinheiro de verdade, vai de Steam, não tem discussão. Só que de nada adianta você lançar um jogo na Steam e não ter uma comunidade pra comprar o seu jogo. Então, assiste esse vídeo aqui que eu te ensino a importância de se ter um canal no YouTube pra você viver de desenvolvimento de jogos. Adeus!